O filme começa em um lugar distante na Austrália. Dentro de uma casa isolada no meio do nada, um idoso sentado à cama dizia que Deus o amaldiçoou. Uma doença vai tirar tudo o que ele tem. Vemos então que esse homem estava em um sonho desse jovem chamado Philip. O jovem acabou de acordar e saiu para procurar por seu irmão Jake. Assim que o encontrou, o homem estava à frente de algo terrível. Uma das vacas da fazenda estava sem o couro, agonizando ali no chão. Jake teve que tirar a vida dela para lhe poupar do sofrimento. Logo em seguida vemos uma jovem chamada Cole indo trabalhar com sua bicicleta. Ela é mecânica na oficina do Graham. Ele é irmão do Philip e do Jake. Graham e Cole são bastante próximos, pois o pai dela é melhor amigo dele. Só que os dois estão sem se falar há um tempo por causa de alguma coisa que aconteceu na casa do Graham. Ele nem ao menos dorme mais lá, está dormindo ali na oficina, e a Cole e seu pai estão preocupados. O pai dela até mesmo falou que o Graham podia dormir na casa deles. Vemos que o homem, entretanto, não quer falar sobre isso e coloca sua funcionária para trabalhar. Ele então vai pegar um bolo para comemorar os 28 anos de alguém. Logo a seguir, seu irmão Jake aparece ali e dá um baita susto na Cole. Ela deixa tudo cair e uma dessas coisas foi aquele dispositivo antigo de segurança para carros. Jake pegou e falou pro Graham que tem que tomar cuidado. Dá para tirar a vida de uma pessoa com aquele negócio. Graham manda a Cole ir embora por hoje para poder conversar com seu irmão, e antes de sair, ela pede para trabalhar ali depois do horário de trabalho em seus próprios projetos, e o Graham permite. Quando volta para conversar com seu irmão, ele se irrita pois Jake está bebendo e dirigindo, mas Jake vai direto ao ponto. Hoje é aniversário de 28 anos do irmão deles, o Philip, e o Graham precisa ir para casa com ele agora. Hoje, o Philip falou a respeito do pacto de sangue. Graham ficou em choque com essas palavras, e seu irmão mostrou para ele um vídeo do Philip completamente possuído. Ele está do mesmo jeito que o pai deles costumava ficar. Sem outra escolha, Graham teve que acompanhar o Jake até a casa dele. Como seu quarto já foi transformado em um depósito, Graham vai ter que dormir ali no sofá, e o Philip está dormindo, só poderá falar com ele amanhã. Graham então vai dormir, e durante a noite tem um pesadelo com seu pai devorando uma galinha viva. Na manhã seguinte, Graham é acordado por seu irmão Jake consertando o galinheiro. Quando vai conversar com ele, Jake fala que tem algo de errado no ar. É uma sensação estranha, de como se o pai deles ainda estivesse vivo. Os bezerros estão nascendo deformados e os frangos também. Graham fala que Jake e Philip deveriam ir embora, mas Jake se irrita, ele não teria dinheiro para fazer isso. Eles têm que dar um jeito nessa situação. Durante o café da manhã, Philip acorda e Graham finalmente pode lhe dar os parabéns. Enquanto o jovem colocava a jaqueta, Graham percebeu que tem uma alergia terrível na axila dele. Philip, entretanto, diz que é apenas uma alergia comum e disfarça. Ele vai até o galinheiro pegar alguns ovos e Graham corre atrás dele. O jovem diz que na noite que o pai deles perdeu a vida, tudo é um borrão em sua cabeça. Ele não se lembra de nada, apenas que seu irmão Graham os abandonou com toda a bagunça na casa. O homem só consegue se defender dizendo que tinha que ir embora. O tempo todo que está na casa onde foi criado por seu pai, Graham tem diversas memórias com ele e seus irmãos. Durante a madrugada, ele ouviu um barulho e foi até o quarto do Philip. O jovem não estava lá, tinha apenas uma galinha embaixo da cama dele. Graham a removeu dali. Quando chegou do lado de fora, encontrou outras já sem vida no chão, e dentro do galinheiro estava seu irmão Philip devorando as galinhas vivas, assim como o pai deles fazia. O jovem partiu para cima do Graham e começou a mordê-lo. Jake ouviu o barulho e foi ajudar o Graham. Os dois levaram o Philip de volta até em casa e viram algo estranho andando dentro do corpo dele. Tentando ajudá-lo, Jake conseguiu colocar a mão em sua boca e puxar algo que estava lá dentro do corpo do Philip. E de repente uma espécie de criatura pulou no rosto do Jake. Essa criatura estava no corpo do Philip e conseguiu se esconder na casa. Jake e Graham estão a procurando e logo conseguem encontrá-la no teto, pois pingou uma gosma no ombro do Jake. Juntos eles conseguiram derrubá-la com uma vassoura e colocá-la dentro de um saco plástico. Jake pegou uma antiga vasilha de bolo e os dois trancaram a criatura ali dentro. É algo extremamente nojento. Jake não pode acreditar no que está vendo. Eles não sabem o que é aquilo e provavelmente estava se alimentando da carne do irmão deles. Graham quer chamar alguém para ver o que está acontecendo, mas Jake não deixa ele fazer isso. Desconhecidos não podem entrar na casa. Tudo isso tem que ser mantido em família. Enquanto dormia, Philip teve um sonho com seu pai. O idoso agia sempre como se estivesse possuído e por causa disso ficava amarrado por correntes no quarto. Um dia, Philip entrou para lhe dar a sopa e acabou sendo
atacado. Já no presente, durante a manhã, Graham foi falar com ele e percebeu que o Philip se auto-amarrou na cama para não fazer a mesma coisa com seus irmãos. Quando Graham se aproximou, Philip disse que o pai deles está voltando. Graham pergunta se ele está falando daquela coisa que saiu de seu corpo. Philip responde que talvez sim, ele não sabe o que está acontecendo, mas já que a coisa saiu de dentro dele, ele quer vê-la. Graham então o liberta, enquanto Jake vai limpar o galinheiro e o próprio Graham vai limpar a casa. Assim que o Philip se aproxima da coisa, vemos que ela já aumentou bastante de tamanho. Achando que ouviu alguma coisa no antigo quarto do pai, Graham foi até lá e nós vemos que tinha uma mancha gigantesca de sangue na cama do idoso. Graham começou a revirar o quarto e o Jake veio dizer que ele não pode fazer isso. As coisas que estão ali têm que ficar trancadas. Mais tarde, Graham vai dar uma olhada em como está o ferimento causado pela mordida do Philip e fica em choque ao ver alguma coisa estranha lá dentro. Ao mesmo tempo, Jake ouvia barulhos no quarto de seu pai e foi até lá conferir. Quando entrou, ele teve memórias do dia que o próprio Graham tentou eliminar o pai deles com um travesseiro. Ele conseguiu fazer isso, só que enquanto chorava, o idoso levantou como se estivesse possuído por um demônio. Jake tentou ajudar o irmão, mas não conseguiu, e o Philip que teve que chegar e acertar o pai deles com aquela trava de carros antiga. Foi assim que o homem perdeu a vida, e por algum motivo Philip bloqueou tudo em sua memória. No presente, enquanto revivia esse momento, Jake começou a atacar o Philip e o Graham veio ajudá-lo, colocando seu irmão para dormir. Philip e Graham não entenderam nada, parecia que o Jake não era ele mesmo, e o Graham queria saber o que está acontecendo. Segundo Philip, tudo isso é culpa da casa. Graham concorda, ele diz que a casa está deixando todos eles loucos e eles precisam sair dali. Como não pode levar o Jake pois ele está desmaiado, Graham vai levar o Philip para dar uma volta, mas enquanto estavam no carro, o jovem começou a passar mal. Como não podem deixar que ninguém saiba dessas coisas, eles vão até a oficina do Graham. Lá dentro estava a Cole. Ela trabalhava em seus próprios projetos fora do horário de serviço e aproveitava para acender um cigarro de substâncias ilícitas. Quando os dois chegaram, ela tomou um susto e viu que o Philip estava passando muito mal. A jovem queria chamar uma ambulância, mas Graham falou para ela não fazer isso e apenas ficar ali de olho em seu irmão por um tempo. Graham foi até o escritório e quando baixou sua camisa, viu que um negócio em seu ferimento estava se mexendo. Graham então tentou removê-la. Cole desistiu de ficar apenas olhando para o Philip e resolveu ligar para as autoridades. Ela, entretanto, não pôde continuar, pois o Philip simplesmente sumiu e apareceu possuído atrás dela. Desesperada, Cole foi falar com o Graham, mas ele estava passando mal, tudo por causa de uma mordida do Philip, e contou para Cole que o Jake acha que o jovem está possuído, possivelmente pelo espírito do pai deles. A jovem não está acreditando muito, mas aí de repente tudo começa a tremer. Realmente era o Philip possuído. Cole e Graham tiveram que se esconder embaixo da mesa para não serem atingidos pelas coisas que saíram voando. Depois que tudo passou, Cole procurou por seu celular e logo em seguida a porta abriu sozinha. Calmamente eles saíram para procurar pelo Philip, só que completamente do nada quem apareceu foi o Jake portando seu objeto letal. Ele quer saber onde está o Philip e o Graham diz que eles têm que ajudá-lo, só que segundo o Jake, Graham fugiu quando eles mais precisavam e ele está ali para ajudar seu irmão. Só tem um jeito de fazer isso. Graham diz que ninguém precisa ser eliminado, eles podem resolver tudo como família e todos escutam um barulho ali ao redor. Graham pede para Cole se esconder ali no escritório enquanto ele vai cuidar da situação com o Jake. Os dois procuram pelo Philip ao redor da oficina e percebem que um dos rádios do lugar estava ligado. Esse rádio fazia o som da voz do pai deles, dizendo que agora era um só com a doença. Nesse momento, eles encontram o Philip pendurado no teto da oficina, como se fosse um vampiro demoníaco. Os dois removeram o irmão mais novo do telhado da oficina e começaram a amarrá-lo utilizando as correntes que tinham ali ao redor. Enquanto faziam isso, eles perceberam uma espécie de criatura saindo de dentro da axila do Philip. O jovem grita pedindo para eles removerem isso de dentro dele, só que apenas por um instante, ele logo volta a ser possuído. Os dois irmãos não sabem o que fazer e por causa disso decidem construir um crucifixo. Cole mais uma vez tentou ligar para as autoridades, mas não conseguiu, pois acabou a bateria do celular. Em seguida, os irmãos começaram a se perguntar se aquela cruz iria realmente funcionar e também diziam que talvez deveriam fazer um exorcismo assim como é feito nos filmes. Só que antes de fazer alguma
alguma coisa, Philip voltou a fazer barulhos e o Graham foi lá ver o que estava acontecendo. Philip pedia por ajuda até que alguém bateu na porta. Jake foi ver quem era e descobriu que eram os policiais. Eles não podem ver o que está acontecendo ali dentro e Graham manda o Jake ir lá ficar com a Cole enquanto ele vai dar um jeito nas autoridades. Antes de fazer isso, eles escondem o Philip. Jake logo percebe que Cole ligou para as autoridades do telefone fixo que tinha ali. Enquanto Graham foi falar com os policiais, vemos que alguma coisa começou a sair da axila do Philip. É uma cena terrível. Uma espécie de monstro ou demônio começou a sair do corpo dele, afinal já se alimentou o suficiente. Philip sente muita dor até que a criatura sai por completo de dentro dele. Nesse momento, ele faz um barulho lá onde estava e as autoridades percebem isso. Vemos o monstro que saiu de dentro do Philip se escondendo em um canto e parece que está crescendo ou talvez evoluindo. Os policiais entraram na oficina enquanto Jake ficava com a Cole, não deixando ela fazer nenhum barulho. Os dois policiais investigavam tudo ao redor enquanto o monstro ou demônio estava crescendo e se tornando uma figura aterrorizante. Um dos policiais chegou até o cômodo onde estava o Philip junto com aquela besta. Quando encontrou Philip, o jovem o mandou sair correndo dali, mas o policial viu um vulto e foi atrás. Ele começou a gritar e sua colega teve que ir ajudá-lo. Ela nem sabia, mas aquela criatura estava esmagando a cabeça do policial contra a parede. Vendo que ela estava quase chegando até seu irmão, Jake teve que desmaiá-la, mas acabou acertando um disparo contra seu próprio pé. Graham pediu desculpas a Cole e ela ficou ajudando o Jake enquanto ele foi ver o Philip. O policial estava sem vida no chão e Philip diz que não foi ele que fez aquilo. Graham o leva até onde está o Jake e a Cole. A jovem saiu para pegar bebidas para todo mundo, mas quando chegou na máquina de refrigerantes, viu algo impressionante. O monstro estava ali ao lado dela. Os irmãos nesse momento estavam certos de que essa criatura era o pai deles reencarnado. Graham pegou o objeto letal para eliminar o pai deles de uma vez por todas e encontrou o monstro se aproximando da Cole. Enquanto andava, a criatura encontrou aquela trava de carro antiga e a colocou contra sua própria cabeça, provando que ela, ao menos, tem todas as memórias do pai deles. Isso faz os irmãos aceitarem que aquele monstro é o idoso. Jake quer que o Graham dê um ponto final nessa história agora. A criatura está se aproximando cada vez mais e Graham coloca o objeto letal contra a cabeça dela. Nesse momento, ele tem uma lembrança. Pouco tempo antes de perder a vida, o pai, em um de seus raros momentos quando não estava possuído, reuniu os 3 filhos e disse que a doença tomou conta dele por completo. Ele não queria ferir nenhum de seus filhos e pediu que eles 3 juntos o eliminassem para não ter que passar por isso mais um tempo. Esse era o pacto de sangue que o pai fez com os filhos. No presente, Graham tomou coragem e eliminou a criatura pai deles. O homem então falou que a Cole deveria ir embora, mas ela diz que não vai. Graham então fala que a história ainda não acabou. Tem uma criatura no peito dele e ele vai ter que dar um jeito nela e nele mesmo. O homem vai ficar sozinho num quarto e diz que precisa terminar essa história, mas antes que ele faça alguma coisa, todos invadem o local e o seguram. Jake pega uma chave de fenda e começa a remover a criatura que estava alojada no peito do Graham. É algo assustador. A criatura parecia um polvo ou uma espécie de molusco demoníaco. Assim que a puxou, Jake a colocou no chão e efetuou um disparo, a eliminando por completo. Todos então escutam sirenes. A polícia está chegando. Como policiais foram eliminados, eles não tiveram escolha. Todos entraram no carro e fugiram dali. Eles nem ao menos sabiam que a criatura que estava presa no pote em casa se soltou e foi em busca de alguém para possuir.